Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Vamos então colocar Jesus na nossa tela mental. Vamos apaziguar nossas mentes, fazendo silêncio, fazendo uma introspecção, nos voltando para dentro de nós mesmos. Com Jesus nos abençoando nesta noite através dos seus emissários, através do nosso mentor Ramatiz, a quem nós pedimos também que nos abençoe, que nos oriente, que nos intua, que nos inspire e que possamos todos receber as bênçãos, as energias amorosas que viemos procurar. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos conversar, então, sobre a valorização da vida. A força do amor de Jesus na valorização da vida. Quando nós estamos na erraticidade como espíritos desencarnados, nós ficamos à procura de uma oportunidade de nova vida, de nova encarnação, tentando fazer com que os nossos acertos ainda não realizados, de vidas passadas, possam ser acessados, e nós fazemos então um apanhado daquilo que nós, supostamente, vamos dar conta de corrigir. Nesse meio tempo, nós estamos sendo orientados por aqueles parentes que nos precederam, pelos amigos, pelo nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, pela equipe de reencarnação, fazendo com que a gente possa melhor avaliar quais são as situações que nós vamos conseguir vir para a nova vida e realmente realizar. Então, Jesus, compreendendo essa nossa dificuldade e sabendo, evidentemente, ele, como há 4 bilhões e meio de anos, como espírito iluminado, já fez e orientou a confecção desse nosso mundo, dessa nossa terra. De 200 mil anos para cá, nós começamos a atingir a fase da razão, podendo admitir em nossas vidas o livre-arbítrio, decidindo aquilo que nós queremos fazer de bom ou de mal. E Jesus, entendendo isso, ele percebendo essa nossa dificuldade em nos mantermos somente no caminho do bem, mas também em não aprendermos a sofrer, porque não aprendemos a amar, o caminho a seguir seria o sofrer. A dor representa a oportunidade de nós nos reavaliarmos para podermos saber o que fazer diante dela, o que não está bem feito, o que precisa ser mudado. Então Jesus, entendendo essa nossa dificuldade, ele lá em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, ele diz: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Percebam que ele não botou isso no singular. Embora de vez em quando a gente reze o Pai Nosso botando no singular, Jesus botou no plural. Embora o fizesse em aramaico, em dialeto, em hebraico, mas ele se referia às muitas moradas que existem na casa de meu Pai. Eu me vou, não se aflijam, porque eu vou preparar para vocês outras moradas, porque na casa de meu Pai elas são abundantes. Ou seja, não existe somente esse nosso céu, dessa nossa terra. Existem outros. E Jesus entendeu que nesse mundo de expiação e provas, nós aqui reencarnados não somos ainda espíritos iluminados. Não somos ainda espíritos que vão ter uma luminosidade, um avanço nessa evolução moral e espiritual.
Então, ele quis nos consolar, nos dando a oportunidade de nos unirmos a ele, porque se nós deixarmos que ele entre nos nossos corações, evidentemente, em não nos afastando dele pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelos nossos hábitos, evidentemente que nós estaremos admitindo aquilo que ele disse que nós teríamos, muitas vidas. Ora, nós estamos aqui reencarnados, portanto, há cerca de 200 mil anos. Pelo menos 100 encarnações nós tivemos. Nessas 100 encarnações, nós nos relacionamos com esses grupos com o qual a gente está unido há muito tempo. Nós estamos com aquelas pessoas com as quais nós quisemos reencarnar. Na pátria espiritual nós nos encontramos, fizemos esta aproximação no sentido de eu vou ser pai, eu vou ser mãe, você vai ser pai, você vai ser mãe. Aqueles que estão relacionados conosco pelo bem ou por não tão bem, também vão nascer através de nós, constituindo a família corporal. Mas a intenção é que nós formemos uma família espiritual, aprendendo a nos amar, aprendendo a nos perdoar. Porque normalmente nós somos espíritos comprometidos, de muitas vidas, que reencarnamos novamente para podermos acertar rumos. E nós sabemos quão difícil é isso, esse relacionamento pais e filhos, o quão difícil é esse entendimento, esse diálogo, esta bênção do reencontro, o perdão que deve amealhar e que deve caracterizar todos nós. Então nós nos relacionamos em muitas vidas com aquele grupo, com muitas almas, formando uma família material, mas na tentativa de formar uma família espiritual. Olha, se nós temos muitas vidas, se nós nos relacionamos com esses espíritos com os quais nós nos reencarnamos, evidentemente que nós vamos ter influência sobre nós e nós vamos influenciar sobre aqueles que conosco estão reencarnados. Quando nós estamos nos preparando para a reencarnação, diz Emmanuel no livro Searas dos Médiuns, na lição 45, que nós vamos ter uma fase ainda como espíritos de confusão. Nós vamos nos aproximar daqueles que vão ser os nossos pais, e às vezes esta confusão pré-nascimento, dependendo da nossa evolução espiritual, ela pode ser longa. Para aqueles espíritos mais moralizados, esta confusão pré-concepção, ela é curta. Para aqueles que estão mais materializados ou menos moralizados, para esses a confusão é longa. Às vezes até 7 meses antes da concepção. Aí vem mais 9 meses de concepção e vem mais até atingirmos os 7 anos. Ou seja, aproximadamente nós vamos ter esta confusão em torno de 3.000 dias até a gente completarmos a reencarnação em torno dos 7 anos. Portanto, nós vamos ter, desde o momento da concepção, pai e mãe que já influenciaram na escolha dos espíritos que vão ser filhos. No momento em que esse espírito se une ao concepto, a mãe tem toda a oportunidade, e o pai também, de, através das mãos e do coração, recepcionar essa figurinha que está vindo, dizendo a ele que o ama, dizendo a ele que o espera ou a espera para que essa vida seja menos difícil, que esse reencontro possa ser caracterizado pela paz, pelo amor, pela tolerância e especialmente pelo perdão. Então nós nos influenciamos. Quando essa criança nasce, nós temos ainda 7 anos como pais para podermos influenciar no caráter desse jovem reencarnado. Mas não o jovem espírito. O espírito é velho. O corpo é novo. Portanto, nós nos influenciamos. Se a nossa influência for para o bem, ótimo.
estamos todos no barco de Jesus. Se a nossa influência for para o mal, estaremos todos no umbral para apaziguarmos os nossos corações. Depois que o André Luiz passou algum tempo fazendo um spa no umbral, isso está relatado no filme Nosso Lar, tudo quanto é espírita agora quer ir para o Nosso Lar fazer um spazinho. Os gordinhos então acham que no spa vão emagrecer. Melhor emagrecer daqui, né? Lá de lá vocês vão comer só fluidos. Então, o que Jesus nos aconselha nessa nova vida que estamos começando? Diante das oportunidades que nós temos, um caminho, seguir pelo amor. Outro caminho, seguir pela dor. A escolha é nossa. De qualquer maneira, nós estamos encarnados num mundo em que a dor ainda é uma característica, em que nós ainda não aprendemos a amar, em que nós ainda não aprendemos a perdoar, que nós estamos dando os primeiros passos no sentido de seguirmos a senda, o caminho de Jesus, que é nosso guia e o nosso modelo. Então, o que ele nos recomenda? Calma, resignação, fé no futuro. Essa calma, ela pode ser representada no sentido da gente nos autoanalisarmos. Sócrates, lá na Idade Média, já dizia: conheça-te a ti mesmo. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, tem um capítulo sobre autoanálise. O Roden, no livro Caminho da Felicidade, também tem um capítulo sobre a autoanálise, que é para nós nos conhecermos. Mas como é que nós vamos nos conhecer se nós não queremos tirar um tempo para nos analisar? A gente trabalha, vai para casa, vê novelas, noticiários não tão bons, fica com sono e vai dormir. Nós não fazemos aquela meditação, aquela análise do que foi nosso dia, onde nós erramos, onde a gente podia ter acertado, onde nós usamos palavras, fizemos colocações que às vezes feriram alguém. A nossa intenção não era isso, mas ele ficou ferido, nós não percebemos isso porque não analisamos. Isso acontece muito entre o casal, entre a família, por falta de diálogo, por falta de alguém dizer, com toda sinceridade, olhando nos olhos: meu bem, o que você falou não me fez bem. É hora então de, olha, se não te fez bem, peço perdão, vamos acertar essa coisa. É a calma de alguém que vai para um jardim como esse aqui. Põe um banquinho aqui no meio dessas flores, que olha, que sente o perfume das flores, que olha as árvores, que escuta os passarinhos, que medita. O que é que viemos fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim para cá? O que vai ser quando eu sair daqui? Para onde? Como? Como é que vai ser? Então nós temos que nos autoanalisar, pensar. Essa calma dessa criança em oração representa realmente a calma que Jesus recomendou a todos nós. Deixai vir a mim as criancinhas. Não era só pelo tamanho, pela inocência, não. Era por causa da calma, da facilidade que as crianças têm de se relacionarem. Então, o que nós precisamos entender é que a resignação não é abaixar a cabeça. Ah, eu estou aí com câncer de próstata, isso não vai ter cura, eu vou dar um jeito de preparar para morrer. Tudo bem, é a opção sua. Mas você pode também dizer: olha, eu estou, não quero, vou me tratar, vou atrás, vou procurar recurso e vou sair dessa, porque eu não quero que essa doença me desencarne. Entre uma coisa e outra, nós estamos no caminho do meio. Como é que nós estamos agindo diante da dor? Que mensagem essa dor traz para nós? O que é que ela quer dizer?
Ela traz uma mensagem de desarmonias, de desequilíbrio, de oportunidade de refazer rumos, ações, pensamentos, colocações, palavras, atitudes, como nós nos comportamos aqui na face da terra. Aquela mulher hemorroidária da Bíblia, que tinha 13 anos de sangramento. Se vocês acharem que a medicina do SUS hoje está ruim, vocês vão lá para aquela senhora naquela época, ver como é que está a medicina daquela época. Era só remédio para diarreia, remédio para dar vômito, sangria e às vezes umas ventosas. Então, se você adoecia, eles davam remédio para você ter diarreia. Se você não sarasse, remédio para vomitar. Se você não sarasse, sangria. Às vezes cortando e tirando o sangue, às vezes botando você com 400 sanguessugas de uma vez fechado num lugar para sair do edema agudo de pulmão. E até que começaram a aprender a tratar com as raízes, com as plantas. Depois chega a química e observa que naquelas plantas tem princípios ativos que isolados se caracterizam por remédios alopáticos ou fitoterápicos que curam. Então a resignação é a atitude daquela mulher. Ela ouviu falar em Jesus, tinha 13 anos que ela sangrava. A mulher naquele tempo não podia nada. Ela, em sangramento, era impura, e se tocasse em alguém, esse alguém ficava impuro. Imagine ela então, ouvindo falar de Jesus, parte à procura de Jesus, não falou com os apóstolos de Jesus, porque se falasse, eles não iam deixar que ela chegasse, porque ela estava impura. Ela se aproxima de Jesus, toca ali na túnica, porque ela tinha fé de que se tocasse na túnica de Jesus, ela sarava. Tocou naquela hora azul da túnica, que os judeus acreditavam e acreditam, que é a parte em que se você tocar, você recebe aquilo que procura. Jesus sentiu que ela o tocou, e perguntou aos apóstolos, quem me tocou? E os apóstolos disseram, nesse mundo de gente que está aqui, como é que você quer que a gente saiba quem te tocou? Jesus a identifica, a observa, a abençoa e diz-lhe, a tua fé te curou. Mas, como sempre, Jesus fazia uma recomendação espetacular. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Essa reforma interior é que Jesus quer de nós. Nós sabemos que estamos num mundo de expiação e provas. Nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades. Mas em quem nós vamos procurar a fortaleza? Diante do sofrimento, podemos sofrer bem, como diz Joana de Ângeles. Se é inevitável o sofrimento, o interessante não é sofrer muito, é sofrer bem. Então, o sustentáculo para essa aproximação nossa com Jesus é a prece. Porque nós vamos entender que existe uma coisa muito interessante nesta palavra de Jesus, quando ele abençoa os aflitos. É que nós estamos como aquele homem que deve muito, que não tem dinheiro para pagar tudo, mas que vai ao seu credor e paga pelo menos uma parte. E o credor, satisfeito porque ele o procurou, quita a sua dívida. É assim que nós estamos diante da criação. Nós estamos quitando dívidas contraídas no passado. E, evidentemente, tendo a oportunidade de trabalhar no serviço do bem para termos crédito diante da criação, que é Deus. Então, nós estamos quitando dívidas, mas às vezes a situação é muito difícil, o sofrimento está muito, nós achamos que não tem porta de saída, que não tem esperança, que tudo se fechou para nós. Nesse momento, a prece nos contacta com Jesus, com a espiritualidade superior. E essa espiritualidade vai nos apresentar o caminho a seguir. Portanto, nós precisamos ter fé. A justiça das aflições, a gente fica perguntando, porque tem muita gente que fala assim,
Eu perdi uma criancinha em tenra idade. Cadê a justiça de Deus? Ele era tão inocente, nunca fez mal para ninguém. Se você for considerar uma vida só, tudo bem. Mas nenhum de nós está numa vida só, estamos em vidas repetidas. E a justiça divina é imutável, mas acima de tudo ela é justa e amorosa. Portanto, nós temos que entender que a justiça de Deus, sendo amorosa, as aflições não são castigos de Deus para nós. São oportunidades que nós pedimos para reparar. Porque lá no momento da reencarnação, do projeto reencarnatório, nós poderíamos ter dado à espiritualidade a chance de dizer assim: eu não quero sofrer lá na Terra, não. Eu quero chegar lá, eu vou ser bom, vou ser amável, vou ser paciente, vou ser indulgente. Será que nós daríamos conta, nessa vida, de só fazermos coisas do bem? Será que ao sairmos daqui, na primeira oportunidade que alguém nos ferir, nós vamos abençoá-lo? Se alguém nos fechar no trânsito, na hora que a gente estiver saindo daqui, depois de ter rezado, depois de ter todo mundo parecendo um anjinho, nós vamos olhar para ele e dizer: vai com Deus, irmão, Deus te abençoe. Vai ser assim? Ora, e entender também que influenciam nas nossas vidas não só as causas atuais, mas também as causas de vidas passadas. Porque nós esquecemos o passado por uma bênção divina. Imagine se a gente não tivesse essa bênção do esquecimento. Se de repente você olhasse para sua esposa ou para o seu marido e recordasse tudo que já foi feito em vidas passadas. Os embaraços das situações e vivências passadas. Olhasse para o seu filho e falasse: gente, o que eu fiz com esse filho na encarnação passada? O que esse filho fez para mim? Ia ser muito difícil para nós. Então, essa bênção do esquecimento facilita o relacionamento. Nos dá a oportunidade de aprendermos a nos amar, aprendermos a nos perdoar, porque nós não vamos ter diante de nós as culpas de cada um. Portanto, sem esta acusação consciente, nós evidentemente que vamos poder colocar nisso aí amor. Então nós temos as causas de vidas passadas, as causas de vidas anteriores, as causas atuais, porque essa vida, todos nós, nessa vida atual, a maioria de nós não é santinho, não foi santinho, não vai morrer santinho. Não é? A maioria de nós tem contas a acertar. Com quem? Com a nossa consciência. Porque nós sabemos o que é o bem, o que é o mal. A nossa opção de fazer o bem ou o mal é um livre-arbítrio nosso. Partir para um caminho ou partir para o outro é uma livre escolha. O plantio, ele é voluntário. Agora a colheita é obrigatória. Mas podemos sofrer bem ou podemos sofrer mal. O que é o sofrer bem e o que é sofrer mal. Sofrer bem é aquele que se conscientiza de que, olha, se essa dor está chegando, se eu tenho uma maneira de evitar que essa dor se transforme numa doença, eu vou fazer isso, porque eu sou espírito. Eu sou a sede da saúde e a sede da doença. Se o meu corpo estiver com dor, significa que eu, espírito, estou desequilibrado, desarmonizado. Portanto, a recomendação de Jesus era: recebeu a bênção? Vá e se emende. E será que nós temos nos emendado? Será que nós temos analisado essas bênçãos de Jesus, essas oportunidades que nos são dadas, através daqueles que chegam até nós sofrendo depressão, doenças do corpo, doenças do espírito, oportunidades de chorar? E o que é que nós temos feito diante disso? Quais são as nossas atitudes diante dessas ocasiões? Jesus pensou tanto nisso que nos afirmou: se vocês quiserem se emendar, lembrem-se, vocês são deuses. Evidentemente que ainda Deus com D minúsculo, né?
Ali eu botei maiúsculo porque eu não dei conta de botar minúsculo ali. Mas ainda somos iniciantes na carreira de nos transformarmos em deuses. Então, em potencial, nós somos deuses. Jesus, significativamente, bate à porta do nosso coração. Por que significativamente? Porque Jesus nunca se afastou de nós. O problema não é Jesus, o problema está conosco. Nós, pelas nossas atitudes, nos afastamos de Jesus. Mas Ele jamais desiste de nós. Em momento algum. É tanto que nos permite um espírito protetor 24 horas junto da gente, para nos orientar, para chamar a gente para, olha, isso aí está errado, faz de uma maneira diferente, passe a amar, seja melhor, seja mais condescendente, seja mais compreensivo, seja mais paciente. E Jesus vem bater à porta do nosso coração. E novamente dando-nos duas recomendações. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Ao próximo nós temos amado pouquinho. E a nós? Será que nós temos nos amado? Será que nós nos amamos? Porque quem ama ao próximo não vai perseguir, não vai maltratar, não vai provocar sofrimento. Mas nós provocamos sofrimentos para nós, através dos pensamentos exteriorizados infelizes, através das palavras que não consolam, mas que maltratam, através da boca e da língua que não aguenta ficar quieto e falar mal da vida dos outros. Se bem que nós, os espíritas, não falamos da vida de ninguém. E não fazemos fofoca. Nós colocamos os acontecimentos em dia. Mas ninguém pode virar as costas, senão a gente fala pelas costas. Mas a gente usa uma expressão muito caridosa. Sabe, o fulano, olha, eu quero dizer para você que eu gosto muito dele. Mas, aí vem o perigo. Então, será que nós estamos nos amando? Quando nós empaturramos o nosso organismo com comida, quando nós enchemos o nosso organismo de cachaça, de fumo, de drogas, principalmente as drogas ilícitas, será que nós estamos tratando bem o nosso corpo? Nós ganhamos a vida de presente. E Deus, para completar essa sua bondade conosco, nos deu esses corpos para que nós os tratássemos bem, para podermos aproveitar esta vida que é tão curta. Nós estamos numa fase em que, graças à medicina, a vida aqui no Brasil mudou de 60 e poucos anos para 75. Então vai ser muito comum nós vermos criaturas com 100 anos. Vai ser extremamente comum. Mas, e aí? Como é que nós estamos agradecendo a Deus esta oportunidade de uma vida maior? Se nós não fizermos com que esse corpinho nosso não sofra a ingerência da nossa raiva, da nossa impaciência, porque tem muita gente que faz prece para Deus e diz assim, Senhor, me dá paciência. Ele falou, tá bom, eu vou te mandar uma situação custosa agora mesmo, para ver como é que você está. Então ele manda uma situação de impaciência, para você tratar esta impaciência. Quantas vezes nós invigilantemente fazemos observações ou damos respostas que não deviam ser dadas. E que nós aí vamos nos arrepender rapidamente. Outro dia eu estava num velório do corpo do amigo meu, evidente. A gente não vai em velório de inimigo, né? A não ser para dançar e falar, vai danado, né? E lá, eu estava conversando com um amigo e disso chegou um outro senhor e ele virou para mim e disse assim, qual que é a sua igreja? Eu falei, não, eu sou espírita. Ele olhou para mim com os olhos bem abertos, esbugalhados, né? Ele disse assim, ó, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Aí eu olhei para ele e falei, pois é, eu ao contrário quero dizer para o senhor que se o senhor precisar eu estou às ordens, posso te ajudar.
Eu podia ter saído calado, sem fazer essa observação. Eu fiz essa observação não por caridade, porque eu estava com raiva dele. O meu lado obsessor, naquele momento, ficou feliz da vida, batendo palminha de capetinha. O meu lado amoroso, quando eu me distanciei, cobrou de mim. Você acha que foi caridoso isso que você fez? Então a gente, nessa invigilância nossa, às vezes a gente toma atitudes que não deviam ser tomadas. Eu podia perfeitamente bem ter chegado para ele depois e dizer, olha, você me desculpa, eu não devia ter falado daquele jeito. Eu saí de lá sem falar nada, ou seja, me igualei. Né? Então, eu não estava me amando. Por que eu não estava me amando? Porque eu fiquei com raiva. Nesse momento da raiva, você secreta hormônios do mal-estar. Você vai ter aumento do batimento cardíaco, aumento de pressão arterial, risco de infarto, risco de acidente vascular cerebral, etc. Compensa ficar com raiva? Você quer suicidar? Suicida. O Buda, numa das suas observações sobre o amor, ele disse assim, qual é a diferença entre eu gosto de você e eu amo você? Lindamente respondida por ele. Quando você gosta de uma flor, você arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem entende isso, entende a vida. Se você gosta de você, não se maltrate. Se você gosta do outro, ame-o. No casamento, é como se fosse uma roseira. Essa cumplicidade, esse companheirismo, esse amor juvenil que se transforma num amor maduro, não com menos sensações, mas muito mais compreensão, faz com que essa família possa se unir, porque a porta do diálogo não se fecha, porque todos os dias você está, antes de preocupar-se com a sua felicidade, você está à procura de fazer o outro feliz. Nós ainda estamos longe dessa preocupação, de ficarmos felizes quando fazemos o outro feliz. É preciso nós trabalharmos esse caminho. Então, quem entende de que amar é servir, não fica amando cobrando. Outro dia a gente estava indo lá para Pirinópolis, numa cachoeira daquela, e tinha uma planta com uma flor amarelinha, era a única flor que tinha. O obsidiado aqui viu a moça arrancando. O que ele fez? É, isso que vocês pensaram. Falei para a moça, moça, era a única flor que tinha aí, você arrancou. A flor não era minha. Eu não sou zelador da flor. Criei uma situação de embaraço energético entre eu e aquela moça. Ora, nós temos muitas vidas, muitas. E as páginas das nossas vidas, os livros das nossas vidas, são escritos por nós. Para que estas páginas sejam realçadas, no sentido de nós termos uma vida dignificante e de elevação espiritual, de elevação moral, é preciso que as nossas atitudes, as nossas ações, que vão ser escritas nessas páginas do livro da nossa vida, sejam realmente atitudes boas. Senão, nós vamos ter um livro de páginas coladas, porque nós vamos ficar envergonhados dessa atitude que nós vamos tomar. Ora, com toda certeza, nós vamos ter dificuldades aqui nessa vida. Nessa fase agora em que nós estamos atravessando, com muitas dificuldades econômicas, com dificuldades financeiras, todos nós vamos ter. Nós fazemos parte da coletividade que vive nesse país. Os reflexos que existem sobre uns, existem sobre os outros. E nesse momento em que dessas dificuldades, é preciso nós estarmos vigilantes, para nós não ficarmos com pensamentos negativos, para nós não cairmos em melancolia, para nós aprendermos, se o sofrimento chegar, é preciso vivenciá-lo com a maior dignidade possível e, acima de tudo, com a maior fé de que Deus está nos ajudando a passar por essa fase.
Então nós vamos, com o passar dessas dificuldades, nos preparando para dias melhores, inclusive do ponto de vista espiritual. Quantas encarnações nós já tivemos? Quais são ou foram os nomes que nós tivemos nessas encarnações passadas? Que profissões nós tivemos? Que ambições nós tivemos no sentido do ter em detrimento do ser? Quantas vidas nós passamos perseguindo, vingando, roubando, matando, obsidiando? Agora nós estamos numa situação em que nós estamos aprendendo a amar, aprendendo a universalizar esse amor que ainda é pequeno, mas que já caracteriza os nossos corações, universalizar esses sentimentos bondosos, seja com os encarnados, com os desencarnados, compreendendo que cada espírito de nós, encarnado ou desencarnado, tem a sua própria evolução, o seu próprio momento. Lamentando, evidentemente, ou às vezes ficando indignado, com as atitudes daqueles que nos governam, mas não nos esquecendo de que nós podemos intervir junto a Deus, pedindo orientação, equilíbrio, harmonia, atitudes positivas para aqueles que estão, nesse momento, nos causando preocupações. No momento em que os homens não se entendem, que os países não se entendem, que existe ameaça de guerra, vamos nos valer da prece, vamos nos valer da energia boa que vem da espiritualidade para nós, vamos espargir, vamos repartir esta energia espiritual, essa energia que nos caracteriza, a energia da natureza, fazendo com que todos sejam abençoados, porque não nos compete julgar, porque o problema não é entre ele, qualquer que seja ele, e nós. O problema é entre ele e Deus. Nós podemos lamentar pelas atitudes infelizes que tomam, mas se nós quisermos os ajudar com as nossas preces, é muito melhor do que tentar denegrir, falar mal, jogar energia ruim. Pensando assim, nós vamos ter o nosso chakra cardíaco completamente cheio de amor e de paz. Jesus, na Bíblia, fez uma observação. A boca fala daquilo que o coração está pleno, cheio. Portanto, seja o nosso dizer sim, sim, não, não, mas sempre dizendo com muito amor e, evidentemente, não julgando. Embora nós sejamos homens que gostamos de mensurar, mas estamos numa fase em que nós gostamos também de ajudar, de servir, de socorrer. O clima espiritual do nosso país depende do clima espiritual próprio de cada um de nós. Se nós nos juntarmos no sentido de pedir para que o bem possa começar a reformar a terra, transformando-a de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, nós estaremos trabalhando por esse mundo que nos acolhe, por esse mundo onde Deus nos deu a vida de presente, por esse mundo onde Deus nos deu os corpos para podermos nos relacionar. E quando nós estivermos daqui partindo com obras realizadas, com saúde espiritual, refletindo sobre a saúde do corpo, com saúde moral suficiente para aprender a perdoar e nos perdoar, nos amar, saindo daquela condição de remorso absoluto para o trabalho edificante. Com isso nós não vamos cair em depressão, não vamos cair em melancolia, não vamos pensar em colocar fim na vida, não vamos pensar em suicídio, nós vamos pensar em que nos amando estaremos evoluindo, e amando o outro, ele sendo a ponte que nos une a Jesus, nós estaremos servindo na seara de Jesus. É assim que quando nós desencarnarmos, nós vamos chegar... quem mandou você pular? Nós vamos chegar a ele dizendo: mestre, com o coração na mão,
esse coração pleno de realizações, de amorosidade, porque nós servimos, porque nós ajudamos, porque nós amamos em seu nome, porque nós ajudamos aquele que estava caído na sarjeta, servindo a um dos pequenininhos, todos filhos de Deus, nós vamos dizer para ele: mestre, é tudo que eu tenho, meu coração. E ele, olhando para nós, compreensivamente vai dizer: filho, é tudo que eu quero. Então vamos viver esta vida para nós conseguirmos, chegando na pátria espiritual, com serviços prestados na seara do bem, podermos dizer a Jesus, como disse essa criança: Senhor, só tenho meu coração, coração que serviu a você durante todo o tempo que estive encarnado, coração que procurou sofrimentos ocultos, que procurou sofrimento da mãe que não tem dinheiro para comprar pão ou remédio para o seu filho, para a mãe que não tem dinheiro para comprar nada, às vezes nem comida, para o seu parente adoentado, para a velha acamada, para o velho abandonado, para as crianças cheirando cola nas esquinas e nas ruas. Senhor, eu consegui trabalhar, eu consegui fazer, e eu quero continuar sendo um trabalhador confiável da sua seara. Que Jesus nos abençoe. Vamos então aquietar as nossas mentes. Vamos nos colocar numa posição bem confortável. Vamos respirar lenta e profundamente por 3 vezes. Vamos encher os pulmões, segurar um pouquinho e soltar. Colocando Jesus na nossa tela mental, respirando as suas energias. Respira pelo nariz, prende, solta. Respira pelo nariz, prende, solta. Respira pelo nariz, prende e solta. Vamos voltar a nossa atenção para aquele jardim que nós projetamos no início, para aquelas flores de muitas cores, de muitos perfumes. Junto dessas flores está um gramado verdinho, e correndo por esse gramado uma água cristalina, branquinha, levemente fria. Nós vamos tirar os nossos sapatos, vamos entrar nesse córregozinho, vamos molhar os nossos pés, sentindo a temperatura da água. Vamos caminhando por esse córrego e nós vamos nos deparar logo abaixo com outro gramado onde estão colocadas muitas macas. Essas macas são para o nosso tratamento espiritual. Junto de cada um de nós está seu espírito protetor, que vem nos abraçar e ao qual nós agradecemos por tanta bondade que tem tido conosco. Vamos nos deitar nesta maca. Vamos trazer ao mesmo tempo aqueles irmãos encarnados ou desencarnados para os quais nós queremos também o tratamento. Eles vêm acompanhados dos seus guias espirituais, se deitam nas macas, em silêncio, e nós começamos a ouvir uma música suave, tocada por uma orquestra ao fundo, ao mesmo tempo em que do alto cai sobre nós pétalas de rosas multicoloridas, perfumadas, com perfume agradável, sublime. Ao encontrar os nossos perispíritos, essas pétalas se dissolvem,
se transformam em energia reparadora, equilibrante, harmonizante. Desde a cabeça, pescoço, tronco, braços e mãos, abdômen, pelve, órgãos sexuais, pernas e pés. Estamos energizados, harmonizados. Vamos agradecer à espiritualidade o tratamento realizado. Vamos despedir-nos daqueles que nós trouxemos para o tratamento. Vamos descer das macas e vamos nos dirigir de novo a este salão, encontrando os nossos corpos. Cada corpo nosso vai receber essa energia espiritual para se harmonizar. Essa energia vai ser associada à energia do passe. Vamos nos colocar então em condições de recebermos o passe, tanto mental quanto fisicamente. Seja conosco o Senhor Jesus, hoje e sempre.